Começando bem o seu dia dessa segunda-feira, começa com uma pergunta muito importante. Como é que eu faço para manter a minha mente saudável? Qual é o segredo para que a minha mente possa gozar e usufruir de saúde em todas as áreas e toque todas as áreas? Sobre isso, o Começando Bem o Seu Dia vai falar agora e eu quero ler para você um texto áureo que fala sobre a mente, que é Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu já mando logo um beijo para minha esposa que ama esse versículo. Desde que ela se converteu, ela fala sobre esse versículo de Romanos 12, 2, que diz: não se amoldem, ou seja, não tomem a forma, não absorvam, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma ilustração bem peculiar que tangencia esse tema de hoje vem do neurocientista Andrew Huberman, ou Huberman. Ele nasceu em 1975, ainda é vivo. Ele é um professor da Universidade de Stanford e ele pesquisa sobre a neuroplasticidade que o cérebro humano possui de se reorganizar e criar novos circuitos neurais ao longo de toda a vida. Esse cientista ele demonstrou que o cérebro humano é capaz de formar novas conexões neurais ao longo de toda a vida, chamada de neuroplasticidade. Isso quer dizer que nós podemos, literalmente, escute isso, renovar a nossa mente com novos hábitos e pensamentos. E a ciência confirma o que a Bíblia já ensina há 2000 anos atrás. Mas transformem-se pela renovação da mente, como diz Romanos 12, 2. Uma coisa que eu aprendo aqui é a seguinte, ou até um recado de Deus. O mundo, a estrutura mundana, pervertida, maligna, que está debaixo do senhorio de Satanás, do diabo, ele tenta moldar você, ditar comportamento, dizer como é que você vai viver. E se você não se moldar ou se amoldar a essa corrente ideológica de pensamento, de ensino, enfim, nas artes, em todos os tipos de manifestações artísticas, você é um pária, você é contrário a esse tipo de pensamento que nós chamamos de mundo, estrutura de vida que nós chamamos de mundo. O mundo tenta moldar você, mas Deus quer moldar, transformar você, melhor dizendo, de dentro para fora. Por isso que a palavra diz lá, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. É uma atitude não passiva, mas uma atitude ativa da minha parte de permitir que eu seja transformado de dentro para fora para poder experimentar um crescimento bom, agradável e perfeito na vontade de Deus. Guarde isso no coração. Uma outra coisa que eu aprendo aqui: como é que eu faço para ter uma mente saudável? Como é que eu faço para ter uma mente transformada? Gente, renovar a mente não é um estalar de dedos, não é um piscar de olhos, não é uma vacina, não é ir para uma igreja, não é assistir um culto, não é momentos esporádicos. Renovar a mente é um processo diário, não é uma unicidade, um evento único. Você precisa, principalmente nós os paraenses aqui, Eu acho que o Léo também é assim, tomara que seja em nome de Jesus, que ele tome banho todo dia. Mas o paraense por excelência, e eu sou santareno, cidadão santareno desde 2018, recebi esse título de cidadão santareno em 2018, o paraense gosta muito de tomar banho. Santareno, eu amo, eu gosto de tomar banho. Antes de gravar programa, eu vou tomar banho, meio-dia eu vou tomar banho, de tarde, se bobear, eu tomo outro banho, e à noite eu tomo outro banho. Isso para algumas culturas, isso parece muito estranho, mas eu gosto muito de tomar banho, é muito quente aqui. O brasileiro gosta muito de tomar banho, esteja onde estiver. E eu me lembro que renovar a mente é um processo diário. Você toma banho todos os dias, deve tomar pelo menos, em nome de Jesus, senão é aquela história do cascão, Tome banho todo dia.
Leia a palavra todo dia, é um processo diário. Se eu me exponho à palavra diária e constantemente, vai acabar acontecendo uma transformação de dentro para fora. E aí, qual é a importância? Onde essa mudança, essa transformação de dentro para fora vai tocar, vai tangenciar, vai ser importante? Em decisões, em projetos, em planos, em atitudes, em comportamentos. Tudo vai ser mudado. Eu estava ouvindo um podcast do Bruno... Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? É um youtuber ou influenciador famosíssimo. Esqueci o sobrenome dele agora. E ele estava falando que há cerca de 6 anos atrás é que ele ouviu a esposa dizer para ele que ele realmente estava mudado e mudado para melhor. E ele ficou se perguntando, mas no que? Ela falou em tudo. Ele foi pensar direitinho diante de Deus e descobriu que as mudanças que haviam ocorrido dentro dele estavam literalmente relacionadas à exposição diária, constante, à leitura da palavra, à oração, à meditação e aos jejuns. É um processo diário, tem que ser diário e constante, para que daqui a algum tempo isso tudo se manifeste externamente. E uma última coisa que eu aprendo aqui dessa palavra de Romanos 12, 2, é que a vontade perfeita de Deus é acessível, sabe para quem? A uma mente que foi renovada pela palavra. E ele fala, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para poder usufruir, para poder experimentar a vontade plena de Deus na minha vida, eu preciso me transformar pela renovação da mente, pelo processo da lavagem pela água, pela palavra de Deus e pelo Espírito. Um defensor da fé, um apologeta cristão britânico chamado Gilbert Keith Chesterton, ele disse o seguinte: a mente é como um paraquedas, só funciona quando se abre. Então, e deve ser aberta para Deus. Ele disse isso de uma maneira muito própria. E é isso que eu desejo para você. Que você não pense que existe uma mágica, uma varinha de condão, um estalar de dedos, apenas chegar lá na igreja domingo, assistir uma mensagem, pronto, estou preparado para a semana toda. Não, você não está preparado. Eu só sou preparado para a semana toda, me expondo diariamente, expondo constantemente a minha vida, a minha estrutura interna, o meu coração, a palavra, pela oração, pela leitura da palavra, pela meditação na palavra e pelos jejuns. Não tem outro caminho, não tem atalho. O caminho é esse, para você poder experimentar a mais perfeita vontade de Deus na sua vida. É isso que eu desejo para você, que você não pense que existem atalhos, mas que você descubra por essas exposições ou por essa exposição o melhor que Deus tem para a sua vida. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente retorna para terminar esse programa maravilhoso. Só um pouquinho. O programa Começando Bem o Seu Dia de hoje está terminando, mas eu sempre quero agradecer a Deus por você que tem nos dado a honra de compartilhar, essa mensagem com outras pessoas. Eu tenho ouvido o testemunho de pessoas que falam assim para mim: Pastor Eduardo, eu tenho compartilhado em vários grupos essas mensagens e isso tem ajudado pessoas. Eu fico muito grato por isso. E peço que você continue fazendo isso, enviando seus comentários, sugestões para o programa que vai ao ar de segunda a sábado pela TV Amazônia, 6h30 da manhã e com reprise à meia-noite na TV Amazônia. Mas no nosso canal do YouTube e no TikTok, nós já entramos no ar de segunda a sábado a partir das 6h30 da manhã. Você já pode ir lá e acessar o canal, depende se for YouTube ou TikTok, e assistir o programa Começando Bem o Seu Dia, tá bom? Deus te abençoe,
E não esqueça, não permita que o mundo programe a sua mente. Deixe que a palavra e o Espírito façam aquilo que só Deus pode fazer para que eu e você possamos experimentar a plenitude da vontade de Deus. Deus te abençoe, beijo no coração. Até amanhã, terça-feira, se Deus permitir. Fique com Deus.